Fala pessoal, Isaac aqui. Onde estavam os elfos durante a batalha que iria literalmente decidir o destino do mundo? Essa pergunta provavelmente passou pela cabeça de muitos durante o retorno do rei. E é uma pergunta válida. Afinal, os elfos eram uma força essencial na Terra-média. Então, por que raios, no momento mais decisivo, eles não viriam ajudar? Mas eu não fiz esse vídeo aqui para falar a resposta óbvia que todo mundo já conhece. No caso, porque eles estavam lutando em casa. O que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo aqui, espero que ajude a interpretar um pouco melhor esse mapa da Terra-média que está na tela. Vamos lá! Antes de nos aprofundarmos nos elfos que não vieram a Minas Tirith, vamos fazer uma breve menção àqueles que vieram. Sim, foram poucos, mas fundamentais. Nos filmes, vemos apenas Legolas, mas nos livros, Elrond enviou seus dois filhos, Eladan e Elrohir, para auxiliar na batalha. Eles eram elfos de elite e atuaram não apenas em Minas Tirith, mas também na Batalha do Portão Negro. Aspas para o retorno do rei. Vocês notaram os irmãos Eladan e Elrohir? Perguntou Legolas. São senhores élficos imponentes e majestosos, como esperado dos filhos de Elrond de Valfenda. E mais tarde, diante do Portão Negro, aspas, sobrou pouco tempo para que Aragorn organizasse seu exército. Sobre um monte estavam ele e Gandalf, mas na frente, na direção de Mordor, onde o primeiro e terrível assalto viria, estavam os filhos de Elrond. Ou seja, eles não apenas ajudaram, mas foram para onde o combate seria mais feroz. Quando pensamos sobre isso, é impressionante o quanto Elrond auxiliou a humanidade. Ele criou Aragorn, permitiu que a filha dele se casasse com ele, enviou seus filhos para a linha de frente, foi o arauto de Gil-galad na Guerra da Última Aliança, dentre várias outras coisas que eu não vou listar aqui para não estender demais. Mas aproveitando o gancho que estamos falando de Elrond, vamos falar logo sobre o reino de Valfenda, porque na Terceira Era, os elfos somente tinham agora 3 reinos: Valfenda de Elrond, Lothlórien de Galadriel e Floresta das Trevas de Thranduil. Em relação a Valfenda, nos próprios filmes é mostrado o êxodo dos elfos daquele reino, retornando às Terras Imortais. Naquele ponto da história, Valfenda simplesmente não possuía mais um exército. Restavam apenas alguns senhores élficos e alguns de seus subordinados que ficaram para trás guardando o santuário. E mesmo assim, Elrond enviou seus próprios filhos para ajudar na guerra, como conversamos. O reino de Galadriel, Lothlórien, passava por uma situação semelhante. Ela não comandava um exército formal, apenas um número limitado de patrulheiros, chamados de Galadrim, liderados por Aldir e seus 2 irmãos. Os Galadrim estavam sobrecarregados, defendiam 2 frentes ao mesmo tempo. De um lado, incursões vindas de Moria, e do outro, ataques constantes da fortaleza de Dol Guldur. Inclusive, quando a comitiva deixa Moria após a queda de Gandalf, um batalhão de orcs os persegue floresta adentro, rastreando Frodo e o Anel. Essa cena foi inclusive filmada, mas acabou cortada na edição final. Ela reforçaria o clima de perseguição e mostraria que Lothlórien já estava sob pressão. E isso nos leva ao único reino élfico que ainda tinha um exército ativo na Terceira Era, o reino de Thranduil, pai de Legolas, na Floresta das Trevas. Como vimos na Batalha dos 5 Exércitos, Thranduil ainda comandava uma força considerável. Então por que ele não enviou pelo menos parte de suas forças para Minas Tirith? A resposta envolve 2 fatores principais. O primeiro deles é a distância. Os filmes precisam ser dinâmicos, rápidos e fluidos. Mas o preço disso é que tudo parece muito mais próximo do que realmente é. Perde-se a noção das distâncias entre os reinos. E a gente acaba com a sensação de teleporte, digamos assim. Em alguns minutos você sai de um reino e já está em outro. E foi exatamente por isso que na introdução eu disse que esse vídeo talvez te ajude a interpretar melhor o mapa da Terra-média. Por exemplo, Aragorn guiou os hobbits de Bree, perto do condado, até Valfenda, por aproximadamente 560 quilômetros, numa viagem que durou pouco mais de 20 dias. Já de Edoras, a capital de Rohan, até Minas Tirith,
são aproximadamente 550 quilômetros. Agora uma curiosidade interessante. Rohan leva o nome de Terra dos Cavaleiros justamente porque seus cavalos descendem de uma linhagem especial chamados Mearas, uma raça de um cavalo dado ao primeiro rei de Rohan pelo Vala Orome. Somente por causa disso, os Rohirrim conseguiram chegar em Minas Tirith apenas em 6 dias. Se eles estivessem montando cavalos comuns, levariam cerca de 14 dias, mais do que o dobro, e simplesmente não teriam chegado a tempo. Já Shadowfax, ou Scadofax abrasileirado, esse cavalo utilizado por Gandalf, ele é um dos Mearas primordiais, e conseguiu fazer o mesmo trajeto em apenas 3 dias. Mas estamos falando aqui de um cavalo místico, então as regras não se aplicam a ele como aos demais. Mas, voltando aos elfos, a fortaleza de Thranduil fica bem ao norte da Floresta das Trevas, a impressionantes 2.500 quilômetros de distância de Minas Tirith. 2.500 quilômetros se o caminho fosse em linha reta, mas contornando os obstáculos seria no mínimo 3.000 quilômetros. Para se colocar essa distância em perspectiva, esta mesma distância seria equivalente a sair de Portugal, atravessar pela Espanha, França, Suíça, Áustria, Eslováquia, Hungria e finalmente chegar até a Ucrânia. Uma pessoa normal, carregando seus equipamentos, inclusive a armadura, e fazendo 15 quilômetros sem falhar nenhum dia, precisaria de 7 meses. Agora, mesmo considerando que os elfos são mais leves, ágeis e precisam descansar muito menos, e supondo que eles marchassem não 15, mas 50 quilômetros por dia, ainda assim levariam 2 meses. 2 meses de ida, 2 meses de volta. E isso sem considerar inimigos ou qualquer imprevisto pelo caminho. E imprevistos definitivamente poderiam acontecer. Boromir, por exemplo, quando saiu de Minas Tirith e foi até Valfenda, demorou 110 dias, porque no meio do caminho ele encontrou várias dificuldades. Estradas ocupadas pelo inimigo, pontes quebradas, inclusive ele teve que atravessar um rio a nado, onde inclusive o cavalo dele acabou morrendo e ele teve que seguir o resto do caminho a pé. Aspas para a Sociedade do Anel. Foi uma viagem longa e cansativa. Calculo que tenha viajado 400 léguas, aproximadamente 1.900 quilômetros. A viagem levou muitos meses, pois perdi meu cavalo em Tarbard, na travessia do Rio Cinzento. Em relação aos filhos de Elrond, que eu mencionei anteriormente, eles não foram despachados de Valfenda de última hora, porque também não daria tempo. Nos livros, eles encontram Aragorn ainda em Rohan, depois da Batalha do Abismo de Helm, e a partir dali, eles seguiram juntos pelo sul da Terra-média até finalmente chegar em Minas Tirith. Mas por que essa distância seria um impeditivo? Não era somente os elfos saírem mais cedo? Então, 4 meses de viagem significa 4 meses com seu reino completamente desprotegido, numa época de guerra. E o reino de Thranduil era bastante extenso. Ao assistir aos filmes, temos a impressão de que o reino se resume a essa fortaleza subterrânea, onde fica o trono dele. Mas na realidade, grande parte da Floresta das Trevas também era parte de seu domínio, com vários vilarejos élficos espalhados por ali. Inclusive, no livro O Hobbit, Tolkien nos diz que Bilbo pegava frequentemente, escondido, frutas das árvores dessas vilas élficas, enquanto fazia o caminho até a Montanha Solitária. Ou seja, enquanto Minas Tirith enfrentava a investida de Mordor, os vilarejos élficos no sul da Floresta das Trevas estavam sendo invadidos. Como você pode ver no mapa, aqui embaixo está Dol Guldur. Dol Guldur. Parece completamente abandonado. É o que devia parecer. Um feitiço de encobrimento foi lançado neste lugar. Uma fortaleza que servia de posto avançado das forças de Sauron. Dali, hordas de orcs e trolls subiram a floresta em direção ao norte, causando enorme devastação e incêndios pelo caminho. Thranduil então reuniu suas forças e partiu para defender seu povo, dando início à chamada Grande Batalha sob as Árvores. Aspas. O reino de Thranduil foi invadido e aconteceu a Grande Batalha sob as Árvores.
houve enorme devastação causada pelo incêndio. Os elfos, no entanto, tinham maior disciplina e táticas superiores, bem como conhecimento íntimo de seu território florestal. No final, o rei Thranduil e o seu povo emergiram vitoriosos, e ele retomou toda a região até as montanhas que nascem na floresta como parte de seu reino. Para a gente ter noção do quão pressionado o reino de Thranduil estava, Tolkien diz que ele precisou fazer uma escolha duríssima: marchar ao sul e defender o seu povo, ou permanecer em sua fortaleza para se defender dos Easterlings que haviam sido vistos marchando vindo do leste. No fim, ele escolheu marchar ao sul e lutar sob as árvores. A única coisa que impediu que sua fortaleza fosse tomada em sua ausência foi a aliança entre os Homens do Lago e os Anões de Erebor, que saíram da Montanha Solitária e enfrentaram os invasores aos pés da montanha. Um salve ao novo membro do canal, Júlio Daniel. Muito obrigado pelo apoio ao canal, meu amigo. Tamo junto. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar um gostei para ajudar o canal. Um abraço e até o próximo vídeo.